O livro Morangos Mofados. Título: Pela passagem de uma grande dor, ao som de Eric Satie, para Paula Deep. A primeira vez que o telefone tocou, ele não se moveu. Continuou sentado sobre a velha almofada amarela, cheia de pastoras desbotadas, com coroas de flores nas mãos. As vibrações coloridas da televisão sem som faziam a sala tremer e flutuar, empalecida pelo bordô mortiço da cor de luxo de um filme antigo qualquer. Quando o telefone tocou pela segunda vez, ele estava tentando lembrar-se o nome daquela melodia, meio arranhada e lentíssima que vinha da outra sala seria mesmo desespero agradável ou por um desespero agradável. De qualquer forma, pensou desespero e agradável. A luz de mercúrio da rua varava os orifícios e as cortinas de renda, misturando-se azulada à cor meio decomposta do filme. Pouco antes do telefone tocar pela terceira vez, ele resolveu levantar-se e conferir o nome da música. Disse para si mesmo e caminhou para dentro, atravessando o pequeno corredor onde, como sempre, a perna da calça roçou contra a folha rajada de uma planta. Preciso trocá-la de lugar, lembrou como sempre. E um pouco antes ainda de estender a mão para pegar o telefone na estante, inclinou-se sobre as capas de discos espalhadas pelo chão, entre um cinzeiro cheio e uma caneca de cerâmica crua, quase vazio, a não ser por uns restos do fundo que, vistos assim de cima, formavam uma massa verde, úmida e compacta. Dessepoir grabé, confirmou. Ainda bem, colocou a capa branca do disco sobre a mesa enquanto repetia mentalmente, de qualquer forma, desespero e agradável. Lu? A voz conhecida. Alô? É você, Lu? Eu. Ele disse. O que você está fazendo? Ele sentou-se. Depois estendeu o braço em frente ao rosto e olhou a palma aberta da própria mão. As pequenas áreas descascadas, ácido úrico, diziam corrosão lento, à pele. Alô, você está me ouvindo? Oi. Ele disse. Perguntei o que você está fazendo. Fazendo? Nada. Por aí, ouvindo música, vendo TV. Fechou a mão. Agora ia fazer um café e dormir. Hein? Fala mais alto. Mas não sei se tem pó. O quê? Nada, bobagem. E você? Do outro lado da linha, ela suspirou sem dizer nada. Então houve um silêncio curto e em seguida um dique seco e uma espécie de sopro. Deve ter acendido um cigarro, ele pensou. Dobrou mecanicamente o corpo para a esquerda até trazer o cinzeiro cheio de pontas para o lado do telefone. Que houve? Perguntou lento, olhando em volta à procura de um maço de cigarros. Escuta, você não quer dar uma saída? Estou cansado, não tenho cabeça. E amanhã preciso acordar muito cedo. Mas eu posso ir com o carro, depois deixo você de novo. A gente não demora nada. Podia ir a um bar, a um cinema, a um... Já passa das 10. Ele disse. A voz dela ficou um pouco mais aguda. E vir aqui, quem sabe? Também você não quer, não é? Você tem uma vodka ótima, daquelas. Você adora. Nem abri ainda. Só não tenho limão, você traz? A voz ficou subitamente tão aguda que ele afastou um pouco o fone de ouvido. Por um momento, ficou ouvindo a melodia distante, lenta e arranhada do piano. Através dos vidros da porta, com a luz acesa nos fundos, conseguia ver a copa verde das plantas no jardim, algumas folhas amareladas caídas no chão de cimento. Sem querer, quase estremecer de frio, ou uma espécie de medo, esfregou a palma seca da mão esquerda contra a coxa. A voz dela ficou mais baixa quando perguntou: E se eu fosse até aí? Os dedos dele tocaram o maço de cigarro no bolso da calça. Ele contraiu o ombro direito, equilibrando o fone contra o rosto, e puxou devagar o maço. Sabe o que é? Disse. Louis? Com os dentes, ele prendeu o filtro de um dos cigarros, mordeu-o levemente. Alô, Louis, você está aí? Ele contraiu mais o ombro para acender o cigarro. O fone quase se desequilibrou. Tragou fundo. Tornou a pegar o fone com a mão e soltou pouco a pouco o ombro dolorido, soprando a fumaça. Eu já estava quase dormindo. Que música é essa aí no fundo? Ela perguntou de repente. Ele puxou o cinzeiro para perto, virou a capa do disco nas mãos. Chama-se Por um Desespero Agradável. Mentiu. Você gosta? Não sei, acho que dá um pouco de sono. Quem é? Ele bateu o cigarro 3 vezes na borda do cinzeiro, mas não caiu nenhuma cinza. Um cara aí, um doido.
Como ele se chama? Eric Satie. Ele disse bem baixo. Ela não ouviu. Louie? Alô, Louie? Dick. Estou te enchendo o saco? Outra vez ele escutou o silêncio curto, o dique seco e o sopro leve deve ter acendido outro cigarro, pensou, e soprou a fumaça. Não. Disse, estou te enchendo? Fala, eu sei que estou. Tudo bem, eu não estava fazendo nada mesmo. Não consigo dormir, ela disse muito baixo. Você está deitada? É, lindo. Aí me deu vontade de falar com você. Ele tragou fundo. Enquanto soprava a fumaça, curvou outra vez o corpo para apanhar o caneco de cerâmica. Enfiou o indicador até o fundo. Depois, mordicou as folhas miúdas com os incisivos e perguntou. O que é que você estava lendo? Nada não. Uma matéria ainda numa revista. Um negócio sobre monoculturas e sprays. What about? Hein? O que você estava lendo? Ela tossiu. Depois pareceu se animar. Umas coisas assim, ecologia, sabe? Diz que se você se planta uma espécie de coisa na terra por muitos anos, ela acaba morrendo. A terra não é coisa plantada, entende? Soja, por exemplo, diz que acaba a camada de humus. Parece que eucalipto também. Depois aos poucos vira deserto. Vão ficando uns pontos assim, vazios, entende? Desérticos, espalhados por toda a terra. O disco acabou, ele não se mexeu, depois recomeçou. Assim como se você pingasse uma porção de gotas de tinta numa mata borrão, ela continuou. Eles vão se espalhando cada vez mais. Acabam se encontrando uns com os outros um dia, entende? O deserto fica maior, fica cada vez maior. Os desertos não param nunca de crescer, sabia? Sabia. Ele disse. Horrível, não? E os sprays? O quê? Os sprays, o que é que tem os sprays? Ah, pois é. Foi na mesma revista. Diz que cada apertada que você dá assim num tubo de desodorante, não precisa ser desodorante, qualquer tubo, entende? Faz assim, como é que eu vou dizer? Um furo, sabe? Um rombo, um buraco na camada, como é o mesmo que se diz? Ozônio. Ele disse. Pois é, ozônio, o ar que a gente respira, entende? A biosfera. Já deve estar toda furadinha então. Ele disse. O quê? Deve estar toda furada. Ele repetiu bem devagar. A camada, a biosfera, o ozônio. Já pensou que horror? Você sabia disso, Louie? Ele não respondeu. Alô, Louie? Você ainda está aí? Estou. Acho que fiquei meio horrorizada e com medo. Você não tem medo, Louie? Estou cansado. Do outro lado da linha, ela riu. Pelo som, ele adivinhou que ela ria sem abrir a boca, apenas os ombros sacudindo, movendo a cabeça para os lados, alguns fios de cabelo caindo nos olhos. Não estou te alugando? Ela perguntou. Você sempre disse que eu te alugo, como se você fosse um imóvel, uma casa. Eu, se fosse uma casa, queria uma piscina nos fundos, um jardim enorme e ar-condicionado. Que tipo de casa você queria ser, Louie? Eu não queria ser casa. Como? Queria ser um apartamento. Sei, mas que tipo? Ele suspirou. Uma kitnet, sem telefone. O quê? Alô, Louie, você não ia mesmo fazer nada? Um chá. Eu ia fazer um chá. Não era café? Me lembro que você falou que ia fazer café. Não tem mais pó. Ele lambeu a ponta do indicador, depois umedeceu o nariz por dentro. Então sacudiu o cinzeiro cheio de pontas queimadas e cinza. Algumas partículas voaram, caindo sobre a capa branca do disco, com um desenho abstrato no centro. Com cuidado, juntou-as num montinho sobre o canto roxo na figura central. Nem coador de papel. E acabei de me lembrar que tem um chá incrível. Tem até uma bula louquíssima. Quer ver? Guardei aqui dentro. Ele equilibrou o fone com o ombro e abriu a cadernetinha preta de endereços. Já não tem bula, ela resmungou. Parecia aborrecida, meio infantil. Bula de remédio. Tem sim, esse chá tem. Quer ver só? Entre duas fotos Polaroid desbotadas, na contracapa da caderneta encontrou o retângulo de papel amarelo dobrado em 4. Louie, você não quer mesmo vir até aqui, sabe? Ela tornou a rir, e desta vez ele imaginou que quase escancarava a boca, passando devagar a língua pelos lábios ressequidos de cigarro. Eu acho que fiquei meio impressionada com essas histórias do deserto, dos buracos, do ozônio. Louie, você acha que o mundo está mesmo no fim?
Ele desdobrou-se sobre a mesa o papel amarelo ao lado das duas fotos tão disputadas quanto as manchas redondas das xícaras quentes na madeira escura. Uma das fotos era de uma mulher, quase bonita, cabelos pretos e brincos de ouro em forma de rosas miudinhas. A outra era de um rapaz com blusa preta de gola em V, o rosto apoiado numa das mãos, leve estrabismo nos seus olhos escuros. Sem falar nas usinas nucleares. Ele disse, e com as pontas dos dedos do canto roxo do desenho na capa do disco, foi empurrando um montículo de cinzas por cima das formas torcidas, marrom, amarelo, verde, até o espaço branco, e por fim, exatamente sobre o rosto do rapaz da foto. Louie? Ela chamou inquieta. Encontrou o negócio do tal chá? Encontrei. Você tá esquisito. O que é que há? Nada, estou cansado, só isso. Quer ver o que diz a bula? É em inglês, você entende um pouco, não é? Ela não respondeu, então ele leu dramático. Is excellent for all types of nervous disorders, paranoia, schizophrenia, drugs effects, digestive problems, hormonal diseases and other diseases. Começou a rir baixinho, divertido. Entendeu? Entendi, ela disse. É um inglês fácil, qualquer um entende. Porreta esse chá, hein? É inglês? Ele continuou rindo. Chinês. Aqui embaixo diz Produced in China. Com a cinza, cobriu todo o olho estrábico do rapaz. Drugs effects é ótimo, não é? Maravilhoso, ela falou. O disco está tocando de novo. Já ouvi esse pedaço. É que ele parece assim todo igual, que nem chuva. Acho que vou ligar o rádio. Isso, procura uma música bem sonífera. Espalhou a cinza sobre o nariz do rapaz, onde as sobrancelhas se uniam cerradas em V, com a gola da blusa preta. Aí você vai apagando, apagando, apagando. Então dorme, quase sem sentir. E sem sentir repetir. Sem sentir. Tá bom, ela disse. Tá bom. Ele repetiu, e pensou que quando começavam a falar desse jeito, sempre era um sinal tácito para alguém desligar, mas não quis ser o primeiro. Vou tirar amanhã, ela falou de repente. Hein? Nada, vai fazer teu chá. Tá bom. Aqui diz também que tem vitamina E. Abriu a mão e olhou as manchas branquicentas na palma. Não é essa que é boa pra pele? Acho que é aquela é a A. Não entendo muito de vitaminas. Nem eu. A C eu sei que é da gripe, todo mundo sabe. Qual será que cura as tais drugs effects? Cheirei todas hoje, estou com aquele vazio intenso. Sabe como? Não sei. De repente ela parecia apressada. Vou deslizar. Você ligou o rádio? Ainda não. Como é mesmo o nome dessa música? Por um desespero agradável. Ele mentiu outra vez. Depois corrigiu. Não, é só desespero agradável. Agradável? É agradável. Por que não? Engraçado. Desespero nunca é agradável. Às vezes sim. Cocaína, por exemplo. Você só pensa nisso? Não, penso em fazer um chá também. Hein? Mas essa que tá tocando agora é outra, ouça. Ele ergueu um momento o fone no ar em direção às caixas de som e ficou um momento assim parado. São todas muito parecidas. Só piano, mais nada. A cinza cobriu o rosto inteiro do rapaz na foto. Essa agora chama-se À la occasion d'une grande peine. Sei, É francês. sei. Pena, dor. Não pena de galinha, uma grande dor. Ocasião, acho que é uma ocasião mesmo, mas podia ser passagem. Melhor, você não acha? Passagem parece que já vai embora, que já vai passar. O que é que você acha? Vou ver se durmo. Ela bocejou. Francês, inglês, chá chinês. Você hoje está internacional demais para o meu gabarito. Escapismo. Ele disse e acendeu outro cigarro. Uma pena que você não queira mesmo sair. A voz dela parecia mais longe. Estou pensando em abrir mesmo aquela garrafa de vodka. Antes de dormir, Ele falou. toma leite morno, dá sono. Põe bastante canela. E mel. Açúcar faz mal. Mal? Logo quem falando. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. A cinza descia pelo pescoço, quase confundida com o preto da gola. A voz dela soava um tanto irônica, quase ferina. Ué, agora você resolveu cuidar de mim, é? Vou fazer meu chá. Ele disse. Como é mesmo que se pronuncia?
Esquizofrenia? Não, é esquizofrênia. Tem acento nesse E aí. E se escreve com esse CH. Depois tem também um P e outro H. Tem dois Hs. E nenhum Y? Nenhum W? Ela perguntou como se estivesse exausta e amarga. Adoro Ys, Ws e Ks. Tão chique, D'accord, ele disse. mas não tem nenhum. Tá bom. Ela riu sem vontade e em seguida disse tchau. Até mais, boa noite. Um beijo e deslizou. Ele abriu a boca, mas antes de repetir as mesmas coisas, ouviu o clique do fone sendo colocado no gancho do outro lado da cidade. O disco chegara novamente ao fim, mas antes que recomeçasse, ele curvou-se e desligou o som. Em pé, ao lado da mesa, amarfanhou o papel amarelo e jogou-o no cinzeiro. Depois, soprou as cinzas do rosto do rapaz. Algumas partículas caíram sobre a foto da mulher. Andou então até o pequeno corredor, curvou-se sobre a planta e, com a brasa do cigarro, fez um furo redondo na folha. Respirou fundo, sem sentir cheiro algum. A sala continuava mergulhada naquela penumbra bordô, baça, moribunda, a almofada fosforescendo estranhamente esverdeada à luz azul de mercúrio. Ele fez um movimento em direção ao telefone. Chegou a avançar um pouco, como se fosse voltar, mas não se moveu. Imóvel assim no meio da casa, o som desligado e nenhum outro ruído. Era possível ouvir o vento soprando alto pelos telhados. Próximo título: Além do Ponto, para Lívia Amaral. Chovia, chovia e chovia, e eu ia indo por dentro da chuva ao encontro dele. Sem guarda-chuva nem nada, eu sempre perdia todos pelos bares. Só levava uma garrafa de conhaque barato, apertada contra o peito. Parece falso dito desse jeito, mas bem assim eu ia pelo meio da chuva, uma garrafa de conhaque na mão e um maço de cigarros molhados no bolso. Teve uma hora em que eu podia ter tomado um táxi, mas não era muito longe. E se eu tomasse o táxi, não poderia comprar cigarros nem conhaque. E eu pensei que um forço então que seria melhor chegar molhado da chuva, porque aí beberíamos o conhaque. Fazia frio, nem tanto frio, mas umidade entrando pelo pano das roupas, pela sola fina e esburacada dos sapatos. E fumaríamos, beberíamos sem medidas, haveria música, sempre aquelas vozes roucas, aquele sax gemido. E o olho dele posto em cima de mim, ducha morna distendo meus músculos. Mas chovia ainda, meus olhos ardiam de frio, o nariz começava a escorrer. Eu limpava com as costas as mãos e o líquido do nariz endurecia logo sob os pelos. Eu enfiava as mãos avermelhadas no fundo dos bolsos e ia indo. Eu ia indo e pulando as poças d'água com as pernas geladas. Tão geladas as pernas e os braços e a cara que pensei em abrir a garrafa para beber um gole. Mas não queria chegar na casa dele meio bêbado, hálito fedendo. Não queria que ele pensasse que eu andava bebendo. E eu andava. Todo dia, um bom pretexto. E fui pensando também que ele ia pensar que eu andava sem dinheiro. Chegando a pé naquela chuva toda. E eu andava. Estômago dolorido de fome. E eu não queria que ele pensasse que eu andava insone. E eu andava. Rochas olheiras. Teria que ter cuidado com o lábio inferior ao sorrir se eu sorrisse. E quase certamente sim, quando o encontrasse, para que não visse o dente quebrado e pensasse que eu andava relaxando, sem ir ao dentista. E eu andava, e tudo o que eu andava fazendo, e sendo eu não queria que ele visse nem soubesse, mas depois de pensar isso me deu um desgosto porque fui percebendo, por dentro da chuva, que talvez eu não quisesse que ele soubesse que eu era eu. E que ele soubesse que eu era eu, encharcado naquela chuva toda que caía, 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 e tive vontade de voltar para algum lugar seco e quente, se houvesse, e não lembrava de nenhum, ou parar para ali, sempre ali mesmo, naquela esquina cinzenta, que eu tentava atravessar sem conseguir, os carros me jogando água e lama ao passar, mas eu não podia, ou podia, mas não devia, ou podia, mas não queria. Eu não sabia mais como se parava ou voltava atrás. Eu tinha que continuar indo ao encontro dele, que me abriria a porta. O sax gemido ao fundo. E quem sabe uma lareira, pinhões, vinho quente com cravo e canela, essas coisas do inverno. E mais ainda, precisava de ter a vontade de voltar atrás ou ficar parado, pois tem um ponto. Eu descobriria. Em que você perde o comando das próprias pernas, não é bem assim. Descoberta tortuosa, que o frio e a chuva não me deixavam mastigar direito.
Eu apenas começava a saber que tem um ponto, e eu dividido querendo ver o depois do ponto, e também aquele agradável dele me esperando quente e pronto. Um carro passou mais perto e me olhou inteiro. Sairia um rio das minhas roupas se conseguisse torcê-las. Então, decidi na minha cabeça que depois de abrir a porta ele diria qualquer coisa, tipo: Mas como você está molhado? Sem nenhum espanto, porque ele me esperava. Ele me chamava. Eu só ia indo porque ele me chamava. Eu me atrevia. Eu ia além daquele ponto de estar parado, agora pelo caminho de árvores sem folhas e a rua interrompida, que eu revia daquele jeito estranho de já ter estado lá sem nunca ter. Hesitava, mas ia indo, no meio da cidade, como um invisível fio saindo da cabeça dele até a minha. Quem me via assim molhado não via nosso segredo. Via apenas um sujeito molhado sem capa nem guarda-chuva, só uma garrafa de conhaque barata apertada contra o peito. Era a mim que ele chamava, pelo meio da cidade, puxando o fio desde a minha cabeça até a dele. Por dentro da chuva, era para mim que ele abriria sua porta, chegando muito perto agora, tão perto que uma quentura me subia para o rosto, como se tivesse bebido o conhaque todo. Trocaria minha roupa molhada por outra mais seca e tomaria lentamente minhas mãos entre as suas, acariciando-as devagar para aquecê-las, explorando o roxo da pele fria. Começava a escurecer. Era cedo demais, mas ia escurecendo cedo, mais cedo que o de costume. E nem era inverno. Ele arrumaria uma cama larga com muitos cobertores. E foi então que escorreguei e caí. E tudo tão de repente, para proteger a garrafa, apertei-a mais contra o peito e ela bateu numa pedra. Além da água, da chuva e da lama dos carros, a minha roupa agora estava encharcada de conhaque, como um bêbado fedendo. Não beberíamos, então. Tentei sorrir com cuidado, o lábio inferior quase imóvel, escondendo o caco de dente, e pensei na lama que ele limparia eterno, porque era a mim que ele chamava, porque era a mim que ele escolhia, porque era para mim e só para mim que ele abriria sua porta. Chovia sempre e eu escutei para conseguir me levantar daquela poça de lama. Chegava no ponto, eu voltava em ponto, em que era necessário um esforço muito grande. Era preciso um esforço tão terrível que precisei sorrir mais sozinho e inventar mais um pouco, aquecendo meu segredo. E dei alguns passos, mas como se faz? Me perguntei. Como se faz isso de colocar um pé após o outro, equilibrando a cabeça sobre os ombros, mantendo ereta a coluna vertebral? Desaprendia. Não era quase nada. Eu, mantido apenas por aquele fio invisível ligado à minha cabeça, agora tão próximo que, se quisesse, eu poderia imaginar alguma coisa, como um zumbido eletrônico saindo da cabeça dele até chegar na minha. Como se faz? Eu reaprendia e inventava sempre, sempre em direção a ele, para chegar inteiro, os pedaços de mim todos misturados que ele disporia sem pressa, como quem brinca com um quebra-cabeça para formar que castelo, que bosque, que verme, oh Deus! Eu não sabia, mas ia indo pela chuva porque esse era meu único sentido, meu único destino, bater naquela porta escura onde eu bati agora. E bati outra vez, e tornei a bater. E continuei batendo sem me importar que as pessoas na rua parassem para olhar. Eu quis chamá-lo, mas tinha esquecido seu nome, se é que alguma vez o soube. Se é que ele o teve um dia. Talvez eu tivesse febre. Tudo ficara muito confuso. Ideias misturadas, tremores, água de chuva e lama, e conhaque no meu corpo sujo gasto, exausto batendo feito louco naquela porta que não abria. Era tudo um engano. Eu continuava batendo e continuava chovendo sem parar. Naquela porta fazia muito tempo. Depois do ponto, tão escuro agora que eu não conseguiria nunca mais encontrar o caminho de volta, nem tentar outra coisa, outra ação, outro gesto, além de continuar batendo, 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 batendo nesta porta que não abre nunca.